nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas já vos dizia quando ainda estávamos convosco? E agora digo, vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios e mentiras, e que em todo engano da injustiça, para que para os que perecem, digo, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém? Só até aqui o 10. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos nessa noite. Ó Deus, te agradecemos desde já pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha trazer vida a essa palavra, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o Senhor derrame da tua graça, Senhor, do teu amor sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente já viu aqui, que Paulo está falando aqui aos crentes lá da cidade de Tessalônica. Algumas coisas nós podemos tecer a respeito disso, coisas que já falamos, sobre a questão da miscelânea de deuses que ali tinha, coisas referentes à conversão verdadeira dos tessalonicenses, Nós entendemos pela palavra que aquela igreja tinha tudo para não dar certo, porque Paulo foi expulso de lá, sem poder consolidar aqueles crentes, sem poder discipular totalmente como eles queriam fazer aqueles crentes de Tessalônica. Expulsos de lá, mas sempre preocupados. Paulo orava, e Timóteo, Silas, o povo de Deus estava orando pela igreja que Deus colocou na mão deles, que Deus permitiu aquelas pessoas para serem cuidadas. Mesmo à distância, Paulo, ele tinha essa preocupação, e eles oravam para que o Espírito Santo sustentasse o povo de Deus ali, mas eles sabiam que era praticamente impossível aos olhos humanos, visto que a grande tribulação ficou na cidade, uma grande perseguição se abateu sobre a igreja de Tessalônica, e aquele povo começou a sofrer as agruras de ser perseguido, as agruras da injustiça, as dificuldades da vida de um cristão verdadeiro num mundo cheio de injustiça. Talvez isso queira dizer alguma coisa para nós nessa noite, das batalhas que travamos no dia a dia simplesmente por ser cristão, simplesmente por falar a verdade, simplesmente por viver a verdade do Evangelho e lutar para ficar na presença de Deus e lutar para poder agradar a Deus em tudo, na condução da vida, na santa maneira de viver, no tratar com os irmãos, no amor fraternal ao qual os tessalonicenses já exerciam uns para com os outros, e tudo isso Paulo se preocupava. E interessante que aconteceu algo tremendo, que quando Paulo manda Timóteo de volta lá a Tessalônica para saber notícias do povo de Tessalônica, ele tem uma grata surpresa. A igreja que tinha tudo para dar errado estava dando certo, irmãos. Aquele povo começou a se apegar à palavra, ele começou a viver a verdade, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à perseguição. Sabe, isso me lembra, irmãos, muitas vezes, o novo crente que recebe a palavra de uma maneira tão
tão arraigada no seu coração, que às vezes um crente antigo fica surpreso com ele de tanta alegria, de tanta diligência de viver a palavra de Deus. E isso acontece, irmãos. Quantas vezes você se alegra de uma pessoa que você transmitiu a palavra para ela, e você vê que vem uma dificuldade na vida dela, e aquela pessoa, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo passando dificuldade, aquela pessoa começa a viver a palavra, e Deus começa a se manifestar na vida dela, irmãos, porque é impossível alguém viver a palavra e o Espírito Santo não ser com ela. É impossível você viver a palavra de Deus, você ser amigo de Deus, você buscar intimidade com Deus e o Espírito Santo não ornar a sua pessoa. É impossível acontecer uma coisa dessa, irmãos. Sabe por quê? Porque é algo natural, não é algo superficial, não é algo preparado, pensado de uma maneira humana, não. É algo diferente. Viver a palavra de Deus não tem como você se sentir só, não tem como as agruras da vida te machucar tanto ao ponto de você abandonar o evangelho e partir para o pecado. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque você começa a sentir o conforto da presença de Deus. Você começa a sentir a alegria do Espírito Santo em meio à dor. Aí eu lembro um louvor que tinha antigamente que dizia: jamais sonhei cantar na dor ou ter a paz no sofrer. Imagina aí, irmão. Imagina o que a gente está cantando quando fala isso. Jamais sonhei cantar na dor. Aí o mundo pensa que o crente é pilolado, é doido, porque ele fala: rapaz, esse crente aí está vivendo tudo isso na casa dele, na vida dos parentes dele, e ele está com uma afeição aformoseada, né? Eu lembro uma vez, passando muita luta, né, no trabalho, aquelas lutas aí da questão que os irmãos já sabem, que antecederam aí, Deus permitiu acontecer na minha vida de trabalho. E aí, conversando com uma pessoa que não é crente lá do trabalho, ele falou: rapaz, engraçado, o senhor parece que não tem problema nenhum. O senhor só vive aí tranquilo, esse semblante, conversando com essa voz calma. Eu falei: Senhor, se ele estivesse vivendo a metade do que eu estou passando, se ele quiser um pouquinho da minha cruz, só que ela é pessoal e intransferível. É pessoal e intransferível. Mas interessante, irmãos, que os crentes de Tessalônica, eles estavam vivendo um drama, porque assim, depois de passar essa questão toda de receber a primeira epístola aos Tessalonicenses, eles receberam a palavra de bom grado. Só que depois, aí Paulo, já em Corinto, já trabalhando em outra igreja, ele recebe a notícia a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo referente aos crentes de Tessalônica, algumas lutas que eles passavam, falsos mestres infiltrados na igreja, tentando passar doutrinas que não eram doutrinas ensinadas por Paulo, não era doutrina cristã e apostólica. Interessante que a gente vê nesse tempo que se chama hoje, que muitos lugares a pregação da palavra foi se apartando, se afastando, se apostatando da fé apostólica, né? Que é a fé verdadeira, a palavra de Deus na íntegra. Irmãos, interessante que o crente ele precisa viver a palavra. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. A palavra é imutável. Deus não mudou, irmãos. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus ela não passará. E Paulo ele toma conhecimento que alguns falsos mestres infiltrados na igreja, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado e que Deus já tinha levado alguns. E interessante, irmãos, que os tessalonicenses também, eles se entristeciam porque as pessoas morriam e eles não sabiam ali o destino, o que ia acontecer. E Paulo ele começa a falar a respeito da vida de Cristo.
Então, esse texto ele vem tratar conosco justamente quando Paulo, ele, além de exortar os tessalonicenses como um pai, né? No 1 Tessalonicenses ele estava tratando como uma mãe que cuida dos filhinhos. Já agora, no 2 Tessalonicenses, ele entra já como um pai, advertindo, exortando algumas coisas que eles precisavam aprender se quiserem permanecer na fé salvífica de Deus. Muitas coisas na nossa vida, se queremos continuar na fé salvífica do Senhor, nós vamos ter que viver aquilo e entender a palavra de Deus, irmãos. Né? Quando a gente volta lá em 1 Tessalonicenses, a gente lembra que Paulo pregava a palavra de Deus. Lembra que Paulo não pregava para agradar a homens. Importa agradar a Deus e não a homem, irmãos. O Evangelho, ele é para agradar ao Senhor. Nós temos que seguir a palavra de Deus como ela é, a fim de agradar aquele que nos chamou. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos viver a palavra. Não é nos moldar, porque o padrão desse mundo é dessa forma. Então, quando ele entra nessa questão, ele começa a falar a respeito do anticristo. Porque Paulo, ele diz que a vinda de Cristo, ela seria precedida de alguns acontecimentos. E isso é bom para que a gente se situe, né, no tempo e no espaço. E aqui eu busquei um estudo falando sobre a vinda do anticristo. Então, a primeira coisa, eu quero falar para vocês de alguns nomes que a Bíblia fala do anticristo. Primeira coisa, anticristo, lá em 1 João 2,18, não precisam abrir, só para lembrar os textos que cita ele. Homem do pecado, Tessalonicenses, né, 2 Tessalonicenses 2,3, né? Homem da perdição, filho da perdição. Também é outra denominação que ele é chamado em 2,3 também. A besta que subiu do mar. Lá em Apocalipse 13, de 1 a 10, fala sobre isso. Então, tudo isso é referente ao anticristo. A besta escarlate. Apocalipse 17, 3. Olha aí, a Bíblia vai mostrando, né? E a besta, aí tem outros textos lá. Apocalipse 17, 8 e 10, 19 e 20, 20 e 10. Então, irmãos, a Bíblia está falando aí de um personagem histórico que virá. Interessante que ao longo da história, irmãos, muitos candidatos a anticristo apareceram, né? Quando você olha alguns homens que viveram ao longo da humanidade, muitas pessoas à época deles acharam que talvez fosse o anticristo. E uma história mais recente, você vê que o rei da Assíria, muita gente pensa que podia, né? Não era esse tempo, mas era uma pessoa rude, uma pessoa ruim. Mas quando a gente vê para os tempos agora mais atuais, a gente olha, por exemplo, quando você olha para Hitler, muitas pessoas pensaram que Hitler fosse o anticristo, o homem do pecado. Quantas religiões e profecias apareceram dizendo que ele era o anticristo, né? Mas a palavra de Deus nos adverte, porque assim, muitas vezes o homem perece por falta de conhecimento da palavra. Quando a gente se aproxima da palavra, a gente não é enganado, não é verdade? Mussolini, outros homens que foram homens duros, rudes, né? Na humanidade, muitas pessoas comparam, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. O homem do pecado, quando ele surgir, ele será muito pior do que esses personagens aí. Ele vai ter um poder de persuasão muito grande, ele vai ter também um poder sobrenatural de fazer sinais e maravilhas, de forma que muitos serão enganados por ele, serão convencidos de forma tremenda. Mas então, irmãos, acontecerão alguns sinais
que Paulo fala a respeito da vinda do anticristo. Então, sinais da vinda do anticristo é diferente do arrebatamento, né? Que Deus vai tocar as trombetas, nós vamos subir, sem, por exemplo, aparecer tantos sinais, mas, porque quando o arrebatamento vier, né, dois vão estar no campo, vão estar, dois deitados na mesma cama, um vai subir, o outro vai ficar, coisas assim, né, como um piscar de olhos. Mas a segunda vinda, né, de Jesus, ela já entra nesse período aí do anticristo. E aí, o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo de 3 eventos que acontecerão, que precederão a vinda do anticristo. Primeira coisa, ele fala que é o mistério da injustiça. O mistério da injustiça é justamente o desprezo pela fé bíblica, o desprezo pela palavra de Deus. É lógico que o mistério da injustiça, ele vem operando desde aquele tempo, mas à medida que o fim se aproxima, esse mistério vai se aprofundando, ele vai se intensificando de forma tal que as coisas certas se tornam erradas. Talvez, se a gente olhar para o tempo que nós vivemos, a gente fala: puxa Deus, rapaz, eu acho que a gente está vivendo esse tempo aí, né? As coisas que agradavam a Deus, a questão de família, a questão de casamento, né? A questão de o homem com a mulher gerando filhos. Então todas essas coisas estão ficando para trás, e nós estamos vivendo um tempo, no mínimo, que a gente fala: rapaz, tem alguma coisa aí que a Bíblia já registra, a Bíblia já fala sobre isso, né? Então, zombaria, desprezo pela palavra, zombaria das coisas santas de Deus. Você lembra, eu estava passando aí, outro dia, antes da pandemia, né? Quando teve o desfile de uma agremiação de samba lá no Rio de Janeiro, que colocaram uma figura lá como se fosse o inimigo, né? Fosse o diabo, arrastando uma figura como se fosse Jesus. Ou seja, eles estavam ali, tipo assim, zombando. Então me lembra muito essa questão, né? O mistério da injustiça operando, e cada vez que o fim se aproxima, a gente vê que essas coisas vão se intensificando. A gente vê mãe abandonando filhos, né? Filhos matando pai, situações, a vida não vale mais nada, o feminicídio aumentando, as pessoas tirando a vida dos outros como se fosse uma coisa normal, e a gente vai aceitando isso, a sociedade vai aceitando essas coisas como normal. Sabe o que é isso? Mistério da injustiça. As coisas estão acontecendo, as coisas vão sendo aceitas. Muitas vezes dentro das igrejas nós vamos aceitando certas coisas. Então, uma das coisas é isso aí, o mistério da injustiça. 2,7 fala sobre isso. Apostasia também, né? Apostasia da igreja. O que é apostasia? No grego é afastar-se, apartar-se, né? Abandono. Então, abandono da doutrina, abandono da doutrina bíblica, da palavra de Deus, do modus operandi que a igreja sempre andou. Isso é apostasia. E nós vamos ver que essa apostasia, ela pode ser uma apostasia teológica também. Sabe o que é isso? Uma apostasia teológica é que os ensinos da palavra, eles vão se apartando, afastando, se desligando da verdadeira palavra de Deus, como Jesus ensinou e os apóstolos sempre ensinaram. Então Paulo está advertindo ali, ele fala assim: o homem do pecado não vai vir antes que aconteça esses sinais. Então ele fala do mistério da injustiça, ele fala da apostasia. Olha 2, versículo 3.
Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha aí, a igreja se afastando, se divorciando, se apartando da verdadeira palavra de Deus, né? Essas coisas acontecendo dentro da igreja, muitas pessoas não respeitando os preceitos de Deus dentro da casa do Senhor, irmão. A pessoa entrar, subir para ministrar fogo estranho na casa do Senhor, sem nenhum temor, mesmo sendo ministrado, mesmo recebendo a palavra, sabendo que está agindo errado e que Deus não se agrada. E muitas pessoas estão fazendo exatamente isso, sem nenhum temor, como se Deus não fosse pedir conta. Irmãos, a gente está falando aqui de apostasia. Apostasia teológica são os ensinos, os falsos ensinos, outros interesses adversos aos interesses reais do Evangelho, promoção pessoal, social, ter igreja cheia, situações, né? Por dinheiro, notoriedade na sociedade, várias situações, irmãos, para poder agradar alguém e não aquele que chamou a gente, que nos alistou, que é Deus, né? Então, essa apostasia teológica, ela vai trazer dificuldades tremendas para o corpo de Cristo. E as pessoas que envolvidas estão com ela, com certeza Deus os julgará. Bota aí em 1 Timóteo 4, 1 e 2, consegue? Tenta colocar para mim que eu tiro até o óculos para ler de longe. Tá, vamos lá. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continue a progredir cada vez mais. Ou seja, assim como você recebeu, assim você anda. Aí diz lá, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso? É não se apartar da palavra, não se apartar dos mandamentos, não se apartar dos preceitos de Deus. Então havia já lá em Tessalônica alguns falsos mestres infiltrados na igreja e ensinando estudos que Paulo falou, rapaz, nós nunca ensinamos isso para vocês. Então ele escreve essa epístola justamente para advertir os crentes lá de Tessalônica. E essa palavra, como ela é sempre atualizada, ela serve para nós hoje também. Bota aí 2 Timóteo 4:3. Bota aí 2 Timóteo 4:3, vamos ver se você consegue localizar aí para a gente ter mais uma. Conseguiu? Pronto, 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, pessoas estavam dentro da palavra, vivendo dentro da igreja e vivendo uma situação de imoralidade terrível. Quando você olha para o tempo de hoje, a gente vê pessoas assim. Ao mesmo tempo que está na igreja, é como se chegasse na igreja, né, tivesse ali com os irmãos, parecendo que está em comunhão, mas quando sai, volta a uma vida totalmente miserável, norteada por Satanás. Então isso é terrível, irmãos. Isso são líderes, né, que abraçam ali uma salvação fácil, ministram uma salvação fácil e uma graça sem valor. Irmãos, a graça de Deus não é uma oportunidade para pecar. A graça de Deus não é uma oportunidade para viver fora de santidade. A graça é um favor imerecido, sim, mas o crente precisa viver em santidade.
Sabe por quê, irmãos? Porque a fé é igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, uma hora você cai. Ou seja, tem que continuar seguindo em frente, né? Outra coisa também, líderes que não pregam arrependimento, que não pregam nada sobre a moralidade. Olha só que coisa terrível, né? Então, os padrões de Deus, mesmo dentro da igreja, a pessoa vai se apartando exatamente desses valores. Então, isso é terrível para a vida da igreja, é terrível para a vida das pessoas. E também tem a apostasia moral. O que é isso? É abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Irmãos, de qualquer maneira, o homem continua, né? Ao mesmo tempo que vive a palavra, ele vive na imoralidade. Ele não faz diferença entre servir a Deus ou servir ao diabo. Ao mesmo tempo que ele está aqui ministrando, ao mesmo tempo ele está ali fazendo tudo que não agrada a Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, a coisa fica pior, porque o pecado vem dentro da casa da pessoa, através das redes sociais, através do WhatsApp, Facebook, né? Que a pessoa, às vezes, dentro do quarto ali, sozinho, ele está ali na prática do pecado, no normal. E hoje em dia isso não é prerrogativa apenas de homens, né? Que era muito comum a pessoa jogar isso para cima de homens, mas até mulheres, às vezes jovens, às vezes adolescentes, às vezes sendo ministrada pelo inimigo. Então nós temos que fazer essa diferença, irmão, saber diferenciar que a graça de Deus não é oportunidade para o pecado, né? Nós temos que ter essa noção muito clara, né? As pessoas podem até anunciar muitas vezes a palavra, mas às vezes a vida não condiz com o que a pessoa anuncia, né? Isaías 29:13, não precisam abrir, o profeta está dizendo: eles me louvam de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Exatamente isso, né? O profeta está falando a respeito disso, né? Muitas igrejas permitirão quase tudo por muitos membros, dinheiro, sucesso, né? E aí assim vai. Romanos 8:13, bota para mim aí, está rápido hoje, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13, né? Antigamente a gente via pessoas que se sacrificavam pelo Evangelho, às vezes abandonavam projetos de vida por causa da palavra. Deus botava no coração, ó, fulano vai ser missionário, e você tinha aquela certeza no coração, e às vezes a pessoa abandonava até projetos de vida. Hoje é muito raro ver isso, pessoas se apartando de projetos humanos para servir exclusivamente a Deus. Não é verdade? Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra da carne, vivereis. Então, exatamente isso, a questão da apostasia pessoal e moral, né? Pessoas se envolvendo com imoralidade com muita facilidade. As coisas da carne, elas estão suplantando as coisas do Espírito na vida de muitos crentes. E o que nós precisamos fazer, irmãos, diante de tudo isso? Qual é a nossa postura como igreja? O que a gente deve decidir, se a gente sabe que a vinda do Senhor está próxima, se a gente sabe que Jesus está às portas? É tempo de arrependimento. Nós estamos vivendo o tempo da graça, então ainda há tempo. Deus ainda perdoa pecado, Deus ainda consegue tirar, arrancar isso do nosso meio, de dentro da gente, de dentro do nosso coração. Bem, outra coisa importante, né, que aí ele vai entrar, é a questão do dia do Senhor. Irmãos, e aí nesse estudo aqui eu encontrei dizendo que
começa antes do aparecimento do homem do pecado. Então, um pouco antes do aparecimento do homem do pecado, mas a gente já vê aí os prenúncios dele. Então, a gente sabe que o dia do Senhor está próximo. E aqui nesse estudo ele está dizendo que, mesmo com talvez o enfraquecimento da ação do Espírito, mas não por causa do próprio Espírito Santo, mas porque a igreja se apartou bastante da presença de Deus e dos ditames que Deus tem para a nossa vida. Então, a igreja muitas vezes perde poder, perde autoridade, mas o Espírito Santo, ele continua agindo no meio da igreja. O Espírito Santo continua salvando, o Espírito Santo continua libertando, o Espírito Santo continua transformando a vida das pessoas. E aquele que clama, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, vai achar. Aquele que pede, recebe. Né? E aquele que pede o Espírito Santo, como diz lá em Lucas 11, recebe o Espírito Santo. Então nós temos que clamar a Deus por isso, pedir a Deus por isso, porque o dia do Senhor está próximo, as coisas estão acontecendo, porém vai chegar uma hora que esse que o detém será tirado. Olha o que diz lá o 2,7, diz assim a palavra do Senhor: porque já o mistério da injustiça opera. É aquilo tudo que eu acabei de ensinar, de falar para o irmão. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Irmãos, exatamente, há um, a Bíblia está dizendo que há um que resiste para que o homem do pecado ainda não se manifeste. Quando eu estava vendo outro dia uma ministração do pastor Lamartine, uma autoridade na questão de Apocalipse, e ele fala uma coisa bem interessante, que a igreja ela precisa observar os sinais, as coisas que estão acontecendo. A gente sabe que o homem do pecado, ele vai ser como a besta que surgiu do mar. E o mar ali significa as nações, vai ser alguém que vai se levantar, vai ser como se fosse pequeno, mas ele vai se levantar entre as nações e vai se tornar um líder. Então o que o homem tem que fazer? O que o crente tem que fazer? Observar o que está acontecendo no mundo, os movimentos geopolíticos, os movimentos aí referentes aos tratados mundiais. Irmãos, geralmente esse homem que vai se levantar vai ser alguém que tem muita proeminência em relação à política mundial, vai ser alguém com influência nas nações, mas ele vai começar pequeno e daqui a pouco, quando vai ver, ele vai estar assinando tratados aí, né? Eu não estou aqui para levantar ou apontar o nome de alguém que seja possível anticristo, mas eu acredito que ele já viva sobre a terra, esperando só o momento de se manifestar. Mas tem um que o que detém, sabe o que é? A presença do Espírito Santo dentro de mim e de você. Ainda não aconteceu aquele momento que o que está impedindo ele, que está detendo ele, suba, saia do meio. Sabe por quê? Porque eu entendo isso como arrebatamento. Arrebatamento da igreja, onde Deus vai tocar a trombeta, né? Os anjos tocarão a trombeta, a igreja vai subir, vai encontrar-se com o Senhor nos ares, e o Espírito Santo que está dentro de mim, de você, dos crentes, da igreja verdadeira e real do Senhor, vai ser tirado da terra, irmão. Então, o que o detém vai ser tirado. É aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tem um que o detém, até que o que detém seja tirado do meio, né? Então o Espírito Santo, através de você, através de mim, né, na nossa vida, quando a igreja sair da terra, ele vai subir, e aí, irmãos, vai ser carta branca para o
o homem da iniquidade surgir. E esse homem é segundo a eficácia de Satanás. E ele vai ter poder de fazer sinais e até maravilhas. E interessante. E aí eu fico pensando em quem ficar, irmão. É um negócio meio terrível, né? Se você parar para analisar, né? Essas pessoas vão ter muita dificuldade de salvação se ficarem aí. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabe por quê? Porque dois eventos, um deles é a questão do anticristo se manifestar com muitos sinais e maravilhas, ao ponto de enganar as pessoas e até convencê-las a usar a marca delas. E a outra coisa é que o próprio Deus vai liberar a operação do erro. Deus vai liberar algo que essas pessoas vão acreditar em mentiras, em fábulas. Sabia disso? O próprio Deus vai liberar algo para que essas pessoas entendam a linguagem da rebelião, né? Vamos ver aqui. Retirando-se o Espírito Santo, cessará a inibição, a aparição do anticristo, do homem do pecado. Deus então liberará uma influência para o engano sobre todos que se recusam a amar a verdade. Bota aí, por favor, irmão, se você conseguir. 2:11, deixa eu ver se aqui acho que já está mais próximo para mim. Olha o que diz aqui. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Olha só como é muito importante que a igreja fique atenta e suba no arrebatamento. Porque o próprio Deus vai liberar a operação do erro. E outra coisa, o anticristo ele virá fazendo sinais e maravilhas. E tem muita gente que fala, não, mas eu consigo. Irmão, não consegue. É uma coisa terrível. Assim, nós nascemos outro dia, o inimigo está aí há anos e anos, séculos. E ele sabe de muitas coisas. Ele não é pouco inteligente. Outra coisa, ele vem com poder de sinais e maravilhas. E aí ele vai se levantar de tal maneira que as pessoas vão acreditar, inclusive usar a sua marca, achando que tudo é normal, está tudo tranquilo. Irmãos, e não estará nada tranquilo. Então, todos esses eventos ocorrerão, né? Então, essas pessoas aceitarão e receberão e recusarão a amar a verdade por causa disso. Os tais receberão do homem do pecado, e a sociedade humana irá cada vez de mal a pior. Ou seja, a situação da sociedade ela vai de mal a pior. Quando o anticristo aparecer, ele vai trazer soluções para esse mundo. Então, ele fará um pacto de 7 anos. Ele fará um pacto de 7 anos com Israel. Então, por isso que Lamartine ele diz: ficar atento aos tratados que estão sendo assinados no mundo, na terra. A igreja não pode ficar dormindo. A igreja tem que ficar atenta, vigilante, em oração, dobrando o joelho, simples como a pomba, mas prudente como a serpente, atento a tudo que está acontecendo no mundo, porque de repente surge alguém, um jovem político proeminente, que quando ele fala as pessoas sentem êxtase e acham que aquele cara é uma excelente pessoa. De repente, quando vai ver, ele está assinando um tratado que tanto os israelitas como árabes gostam muito dele, e assina um tratado de 7 anos. Irmão, se prepare.
Se prepare que está chegando a hora de você subir. Então é hora de ficar atento a esses eventos, né? E outra coisa, grande parte da igreja, né? Ele vai ter algumas situações interessantes. O efeito de grande parte da igreja, que o templo do Espírito Santo, ou seja, o templo do Espírito Santo, quando Deus fizer o advento do arrebatamento, como você e eu somos templo do Espírito Santo, nós vamos subir, né? E aí sim, o homem do pecado vai estar livre para atuar. Mas só que o seguinte, né? Porque Deus, Ele não nos chamou para a ira, Ele vai nos livrar da ira vindoura. Então, olha lá, 1 Tessalonicenses 1,10, vamos ver o que está falando aqui. 1 Tessalonicenses 1,10: esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Jesus, Ele quer nos livrar. Os dias chamados, aquele período chamado Dia do Senhor, são os dias da ira de Deus. Só que Deus não nos chamou para a ira. A Bíblia está dizendo que Ele não nos chamou para a ira, que Deus nos livrará, ou seja, do céu se manifestará Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. Ou seja, o crente não nasceu para viver a ira de Deus. O crente fiel e obediente, ele não vai viver os dias de ira. Ele vai ser livre da ira. Porque o texto muito podia dizer que Deus nos livrará na ira. Significaria que Deus livraria o povo dele no meio da ira. E não é assim. Não é verdade? Você vê que Daniel, por exemplo, ou melhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram para a fornalha, Deus livrou eles lá dentro, Deus livrou eles na fornalha. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus nos livrará da ira, ou seja, você não vai passar esses dias de ira. Com todo respeito àqueles que acreditam que a igreja passará a tribulação, lógico que não somos donos da verdade, mas acredito eu, por esta palavra, Deus nos livra da ira futura. Então é motivo de você se alegrar, não é verdade? Exatamente isso. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,17, ele fala exatamente do arrebatamento. Então não precisam abrir. Bem, e aqui eu procurei levantar algumas atividades aqui também do anticristo. Algumas atividades, né? Um governante mundial que fará aliança com Israel por 7 anos, antes do fim dos tempos. Então ele vai assinar um tratado. Irmãos, a Bíblia fala que esses dias serão dias que as pessoas terão paz e segurança. As pessoas vão achar que está tudo bem. A igreja não vai estar aí, já vai ter sido arrebatada, já vai ter passado aquele dia que aviões, carros desgovernados, roupas, sapato, casa de crente, vai ficar tudo aí. E vão dizer até que foi o ET extraterrestre que levou a igreja. E depois virão esses dias, o homem do pecado vai assumir o controle mundial, né? Se você parar para analisar, irmãos, todo o contexto está caminhando para essas coisas. Você sabia que quando você faz uma operação, por exemplo, com cartão de crédito, existe um grande computador que ele tem esse aporte para todos os dados das pessoas? Então, quando o anticristo se manifestar, ele vai estar de posse de muita tecnologia, de forma que as pessoas serão facilmente localizáveis. Irmãos, o controle mundial estará na mão dele.
E vai ser difícil escapar. Imagine se a presença do Espírito Santo aqui na terra. Como é que vão ser esses dias? Então, assim, todo um sistema, irmão, nós estamos aí, teve o 4G, agora já estamos entrando no 5G. O 5G já vai localizar a pessoa, às vezes, na Amazônia, no meio do mato lá. Às vezes, dentro de um submarino, vai ter tecnologia que vai conseguir localizar a pessoa lá. Imagine isso aí, irmãos. Imagine depois disso, vindo o 6G, por exemplo. O que de benefício não vai trazer? Mas o que também de facilidade para que o homem seja localizado e não consiga se esconder. Então, assim, ele vai ter o controle na mão dele, o homem do pecado. Então, por isso que o crente tem que ficar atento aos acontecimentos, né? No mundo, tá? Então, o anticristo, ele será conhecido como alguém que vai fazer essa aliança com Israel, né? Só que o seguinte, no meio da semana, né? Daniel fala lá no capítulo 9 que ele fará uma aliança de uma semana. Essa uma semana, na verdade, cada dia é um ano, são 7 anos. Uma aliança de 7 anos, um tratado de 7 anos com Israel. Só que quando chegar a 3 anos e meio, ele rompe essa aliança. E aí ele se apresenta e ele diz quem é ele. Logicamente que ele vai estar acompanhado do falso profeta. Então a igreja tem que estar também ligada no movimento religioso do mundo. Não é verdade? Provavelmente haverá perto dele um grande líder. Alguém que vai ter domínio sobre a questão religiosa. Que vai auxiliar exatamente o anticristo. E outra coisa, ele vai produzir uma imagem para que as pessoas adorem a imagem do anticristo. Porque o anticristo, a Bíblia diz que ele vai se assentar no templo de Deus, no templo de Jerusalém, certo? E vai querer ser adorado como se fosse Deus. Então são os eventos que vão acontecer, né? Aqui já vamos estar exatamente no meio aí da grande tribulação, as coisas acontecendo, ele vai querer ser adorado, não é verdade? E por aí vai. Deixa eu ver aqui 2:4, o que está falando? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, aqui a gente já vai ver que esse homem da iniquidade, o homem do pecado, ele vai se assentar no trono de Deus, né? O anticristo se declarará ser o próprio Deus, e aí ele vai querer ser adorado. Bota aí Apocalipse 11, 6 e 7 para a gente. Estou de olho no tempo aqui, irmãos, mas estou controlando bem. Daqui no máximo 5 minutos aí a gente vai estar terminando. Diz aí: estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra. Exatamente isso. Vamos lá. Exigirá adoração também. Então, assim, são muitos eventos. Então, as pessoas que viverem nesse tempo, elas vão ver esses sinais, elas vão ficar maravilhadas e realmente vão achar que essa pessoa é um Deus, né? E depois de tudo isso, irmãos, né, haverá a derrota dele. Depois de todos esses sinais, de todos esses prodígios, as pessoas acreditando realmente que ele é Deus, ele vai congregar as nações para uma batalha. Segundo a eficácia de Satanás, ele vai conseguir convencer as nações a uma batalha contra Israel.
que na verdade será a batalha do Armagedon. E aí, exatamente nessa hora que eles estiverem ali, que ele estiver preparado ali para a batalha, que envolverá o mundo inteiro essa batalha. E Daniel também fala a respeito disso. Quando isso ocorrer, aí sim, virá exatamente configurado o dia do Senhor. Quando Jesus voltar com os seus anjos, e ali vai pisar a terra, irmãos. Ele vai pisar o Monte das Oliveiras, e ali sim, ele vai destruir exatamente todas essas forças, né? Os generais, os tribunos, as pessoas que estiverem ali no exército diante do anticristo serão mortos pelo poder daquele que vem com as vestes todas salpicadas de sangue. Apocalipse 19, vou ver se dá para ler aqui, para a gente terminar alguns versículos de Apocalipse 19. Algumas coisas aqui bem interessantes. Olha só, a partir do 11, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações, né? E as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então ele está falando aqui de Jesus quando ele vier para poder derrotar as forças do anticristo. E vamos lá. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra o que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Exatamente isso. Então, o que acontece nesse final aqui? Eles são derrotados, né? Eles são mortos. Aquela batalha do Armagedon, que eles vão se levantar, ele vai conseguir congregar as nações da terra contra Israel, e ali eles vão ser mortos, destruídos. Naquele dia, Jesus vem e pisa a terra, e aí vai vencer e derrotar o exército do inimigo. No demais, irmãos, essas coisas serão tocadas também no estudo de Apocalipse. Mas vocês veem que o livro de Tessalonicenses, os dois livros,
eles se cruzam com o Apocalipse. Então tem coisa aí muito interessante que a gente ainda pode estudar. Na próxima aula a gente vai ver o capítulo 3, ele é mais orações, saudações, mas vale a pena também a gente finalizar, né? Pelo menos a gente tem esses 2 livros aí, que a gente já conseguiu ter assim uma ideia melhor. É lógico que, salvo o melhor juízo, né, sempre tem algum outro estudo que a gente possa acompanhar, mas eu creio que Deus assim, ele trouxe alguns esclarecimentos, né, principalmente para nós hoje, a respeito do anticristo, a respeito dos sinais que antecedem a vida dele e o posicionamento da igreja. Irmãos, uma coisa que eu vejo aqui nesses estudos, não é? O crente fiel, aquele que luta as causas de Deus, ele não vai ser enganado, né? Quando a gente vê a parábola lá das 10 virgens, fala que 5 eram nécias, né? E 5 eram prudentes. Se você for prudente, se nós formos prudentes à palavra de Deus, se nós formos atentos, lutar contra o pecado, buscar a santidade, não se envolver com uma falsa apostasia, com a apostasia do tempo que a gente está vivendo, tanto teológica, tanto pessoal. Gente, o crente precisa conhecer a palavra, porque ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Porque quando nós conhecemos a palavra é diferente. A Bíblia fala: vocês pecam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando a gente não conhece as Escrituras, qualquer vento de doutrina nos leva. Viu o que estava acontecendo lá em Tessalônica? Paulo ensinou, a igreja estava recebendo de bom grado, daqui a pouco já teve notícia que tinha falsos mestres lá ensinando. Então o crente tem que ficar ligado. Aquele evangelho de facilidade, que a pessoa não sofre nunca, não passa dificuldade, não carrega a cruz, né? Que vive segundo o curso dessa era, dessa vida. Irmão, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário. Quando Deus vier para arrebatar a sua igreja fiel, infelizmente, acredito que muitos ficarão. E a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja. Tenha misericórdia de mim como homem, né? Das pessoas que me cercam, das pessoas que amamos, da igreja que congregamos, das pessoas que estão conosco. Irmão, temos que pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Chorai, sacerdotes, ministros do altar, deixai o noivo a sua recâmara. Irmãos, é tempo de buscar a Deus, é tempo de intimidade. Deus quer fazer muito mais ainda na nossa vida e através dela. Deus quer fazer muito mais, mas a gente precisa estar exatamente na sintonia, na mesma sintonia do Espírito Santo. Nós estamos aí vivendo dias, né, da operação do mistério do erro. Eu estou vendo aí, né? Esse do mistério exatamente do erro. Mas só que o que acontece? Deus continua salvando ainda. Deus continua libertando. Deus continua usando a igreja. Então, é a gente, continuar firme. E o Espírito Santo vai continuar nos usando. Até o dia que ele vai tirar o Espírito Santo. Tirando o Espírito Santo, você não vai ficar aqui também. Sabe por quê? Você está fazendo a vontade de Deus. Aí você vai subir, vai ser arrebatado. E aí, meu irmão, quem ficar por aí, só Jesus na causa, porque a complicação será grande. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Mas louvado seja Deus, né? Pela sua palavra. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Hoje aconteceu um incidente maravilhoso, mas desafiador. O pendrive todo preparadinho, tudo estava uma benção. Aí eu falei, deixei no trabalho, voltei no trabalho, cheguei agora. Não achei no trabalho. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas glória a Deus, né? Acho que deu para os irmãos entenderem aí essa questão dessa palavra de hoje a respeito da vida do anticristo e dos sinais que acompanham. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor,
na beleza da tua santidade, pela tua maravilhosa igreja que aqui está. Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos cada um de nós, as nossas famílias, Deus. Pedimos que o Senhor libere uma unção de cura, ó Deus, sobre a vida daqueles que estão enfermos agora. Que os teus anjos, Pai, possam estar visitando e tocando agora, ó Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja trazendo paz àqueles que estão precisando, Senhor, de paz, que estão vivendo dias de tribulação. Que o Senhor possa trazer amor àqueles que não estão se sentindo amados. Que o Senhor possa trazer vida àqueles que pensam que estão mortos. Deus, em nome de Jesus, seja com a tua igreja na terra, libera poder e autoridade sobre a tua igreja, Pai, para salvar, libertar, pregar o teu evangelho, Pai, em terra hostil e difícil. Lembramos também do nosso país, Deus, que o Senhor derrame, Senhor, da tua paz sobre esse país, da tua graça, do teu amor. Envia anjos, Pai, para sobre essa nação, Senhor, ó Deus, nos ares, em todos os lugares, Senhor, os estados, os municípios, os governantes, os ministros do Supremo, o presidente da República. Deus, que o Senhor toque a vida de cada um, Senhor. Não permita guerra, não permita derramamento de sangue, Senhor, nesse momento conturbado da história do Brasil. Porque sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle. Quanto a nós, Deus, pedimos que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos leve em segurança, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua igreja agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe você que está em casa. Louvado seja Deus. Aleluia.